Cara, por essa eu não esperava. Francis Ngannou vencendo uma luta por causa do grappling. Óbvio que a gente tem que conversar sobre isso aqui, né? Então fique comigo para saber mais sobre isso. Neste sábado nós tivemos o UFC 270, que infelizmente o Rodolfo Vieira foi retirado de última hora do evento pelos médicos que acompanham o show. Até o momento que eu gravo esse vídeo, não sabemos os detalhes sobre isso. Mas, de acordo com a Tatame, informações divulgadas dos bastidores na publicação informaram que alguns dos seus exames pré-luta não foram aceitos. Como não teve um tempo hábil para que o seu adversário encontrasse um oponente, o atleta vai receber o show money previsto em contrato. É uma pena, eu queria estar falando aqui hoje sobre o jiu-jitsu do Rodolfo em ação. Cara, falando em jiu-jitsu, eu não poderia ficar sem falar sobre isso. Como assim o Ngannou optando pelo grappling? Que isso, por essa eu não esperava. O Francis Ngannou é mais conhecido pelo seu poder de nocaute devastador. Então, na luta contra o Gane, ninguém esperava que ele usasse o grappling para chegar na frente. Mas antes de eu falar da luta aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, vai, e faça parte dessa comunidade que fala de jiu-jitsu todos os dias. O que aconteceu? Os dois primeiros rounds pareciam ir para o Gane, que, como esperado, apostou na movimentação do octógono a fim de evitar a mão pesada do seu oponente. E com mais versatilidade nos golpes, mais confiança na luta e já com controle de distância, acertou e Ngannou mais vezes, que teve dificuldades de conectar seus potentes socos, haja visto que ele não tem a mesma mobilidade do Gane. Mas no terceiro round, foi o grappling do Ngannou que influenciou o momento em sua direção. Com mais ímpeto em seus movimentos, o Ngannou conseguiu se aproximar do Gane e aplicou uma plástica queda, que caiu de guarda passada, que depois acabaram ficando em pé. Mas no final do round, ele deu um double leg que rendeu a empolgação do Cormier e dos comentaristas. O quarto round foi um pouquinho mais lento, mas o Ngannou conseguiu acertar algumas quedas, que se mostrou um pouco cru ainda para aproveitar as posições de vantagens. Mas com força e ódio, ele conseguiu manter o domínio posicional. No quinto round, o Gane, já com as desvantagens dos rounds anteriores, foi pra cima e usou a mesma tática do Ngannou. Conseguiu a sua queda e saiu por cima. Mas o Ngannou conseguiu a guarda fechada, ameaçou um triângulo e raspou ficando por cima. O Gane, então, cara, tentou um heel hook que eu achei que fosse pegar, viu? Mas o Ngannou não escapou. Pra mim, esse foi o ápice da surpresa. A tentativa de heel hook parecia ser uma grande oportunidade para o Ngannou engatar uns golpes pesados ali. Mas ele optou apenas por voltar por cima e controlar o resto da luta de meia, vencendo assim por decisão unânime. Em sua entrevista pós-luta, o Ngannou elogiou os seus treinadores e reconheceu a sua evolução no grappling. Ele falou que o jogo de chão dele está evoluindo e agora vai estar em outro nível. E assim, galera, por mais que ainda esteja um pouco cru o seu jogo de chão, como nós vimos vários comentaristas falando que está um pouco grosseiro, ele utilizar essa tática foi uma grande surpresa para mim e acredito que para a grande maioria também. Eu realmente não esperava isso dele. E vocês? O que vocês acharam da luta? Ficaram surpresos também? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigado, tudo de bom. Ah, separei esses dois videozinhos aqui pra você. Eu não falei ontem sobre essa luta do Ngannou, porque como eu já havia prometido, a gente conversou sobre a entrada de queda que o Jacob fez no Ruslan Buan, que aconteceu na sexta-feira. Então, se você não assistiu esse vídeo, assista, porque foi incrível a entrada que ele fez. E o outro vídeo é explicando sobre os foot sweeps que o Gordon Ryan costuma utilizar em suas lutas. Então, se você não assistiu, assista, porque eu recomendo.